Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Eu sou Paulo Ricardo, estou aqui com meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui. Certamente essa será uma aula edificante. Amém, Lucas. Chegamos até a lição de número 3 nessa caminhada que estamos fazendo agora nesse quarto trimestre, quarto e último trimestre do ano de 2025. E a lição número 3 tem um tema bem interessante. O título da lição é Amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu sempre gosto de ler, a lição nos traz três objetivos. O primeiro é compreender o que significa amar a Deus acima de tudo. O objetivo número 2 é examinar as nuances do pecado da idolatria. E o objetivo 3 é perceber o alcance de cumprir o maior mandamento. Então, esses são os objetivos que permeiam a nossa terceira lição. E é um tema bem interessante, Lucas, bem propício para os nossos juvenis. E eu já pergunto que dica ou que recomendação pedagógica você traz para os nossos professores e alunos e o pessoal que acompanha o canal aqui conosco. Amém, graças a Deus. Como você mesmo já disse, Paulo, essa lição ela é riquíssima para qualquer classe, mas em especial a classe dos juvenis, que é a classe que nós estamos trabalhando. E o professor, não somente nessas lições, mas nas próximas lições, as lições que se seguem, ele vai precisar ter esse olhar bastante acurado, não apenas para o conteúdo da lição, mas para a sua classe, e ver como é que esse conteúdo da lição pode se adaptar da melhor maneira à realidade da sua classe. Então, à realidade dos seus alunos. Então, qual é a minha sugestão? Para essa lição em específico, eu gostaria que o professor ele trabalhasse dentro do viés da prioridade ou das prioridades, pensando na faixa etária dos juvenis, né, na classe dos juvenis. Claro que, se o professor observa dentro da sua classe que existe uma outra demanda ou um outro subtema dentro do grande tema que é amar a Deus, né, que a sua classe precisa que seja trabalhado, então ele vai seguir por outro caminho. Mas a minha recomendação é que seja trabalhado aí dentro dessa questão das prioridades, como amar a Deus acima de todas as coisas, né, estabelecendo prioridades aí na sua vida. E para isso, a minha recomendação, inclusive, eu até já recomendei isso em um outro momento, em uma outra lição que nós estávamos trabalhando aqui, é sugerir que o professor ele solicita ao aluno que o aluno escreva num papel um pequeno diário ou uma listazinha pontuando como é a sua rotina, como é a sua rotina. Então ele vai passar uma lista, uma primeira lista, e o aluno vai pontuar. Primeiro eu faço isso, eu acordo, escovo meus dentes, me arrumo, vou para a escola, passo tanto tempo na escola, depois eu retorno para casa, faço isso, faço aquilo. E você vai pedir para que o aluno ele faça essas pontuações. Aí você pode pegar um dia na semana para ver como é que é a rotina desse aluno, ou um sábado, não sei. O professor fica a critério do professor. E o objetivo é que nessa lista que o aluno fez aí de como é, nessa descrição de como é a rotina dele, você possa questionar ao aluno se dentro dessa rotina ele tem priorizado ao Senhor. Então, quanto tempo ele tem colocado disponível para o Senhor? Quanto tempo ele tem gastado com as coisas de Deus? Será que ele tem lido a Bíblia? Será que ele tem reservado tempo para oração durante a semana dele? Talvez até o próprio aluno nem tenha se dado conta dessas coisas. Ele só vai se dar conta dessa realidade quando ele for colocar lá no papel e escrever a própria rotina. Então, o professor, num primeiro momento, vai pedir isso ao aluno, e depois o professor ele mesmo pode tentar disponibilizar, ou ele pode dar uma segunda lista, que eu chamo de lista de prioridades, que é como de fato o aluno, ou qualquer ser humano, deveria se organizar. Então, o professor pode colocar ali, vamos dizer, quatro prioridades. Então, a minha primeira prioridade precisa ser o Senhor, precisa ser Deus. Então, o aluno vai colocar lá, Deus. A segunda prioridade você pode colocar a família. A terceira prioridade você pode colocar a igreja. A quarta prioridade você pode
ou então você pode colocar, fazer alguma substituição para colocar os estudos, e o professor pode ir mesclando nessa lista de prioridades e ele vai entregar ao aluno essa listinha e vai deixar com o aluno. E qual é o objetivo disso? O primeiro objetivo é fazer o aluno entrar numa autorreflexão. Como eu tenho usado o meu tempo? O que eu tenho feito com ele? Né? Como eu tenho organizado a minha semana e onde é que Deus está no meio disso tudo? E a segunda lista seria uma lista já organizada pelo professor, trazendo uma orientação de como o aluno pode se organizar para que Deus seja a prioridade. E o interessante é que o professor traga sempre essa reflexão. Aquilo que eu tenho gastado mais tempo tem tomado muito tempo dentro do meu coração. Então, se eu não gasto tempo nenhum com as coisas de Deus, se eu não nem lembro de Deus, talvez Deus não tenha tido tanto espaço, né, como prioridade no meu coração e, por sua vez, talvez Deus não tenha sido o foco ou alvo do meu amor, né? Então, trago essa reflexão para o aluno, para os professores também. Se você puder aplicar, eu acredito que vai ser de grande valia. Amém, Lucas. Dica muito interessante que leva o aluno a refletir se ele ama a Deus acima de todas as coisas. Eu achei bem interessante. E a minha dica também para os professores vai nesse sentido. Só que eu imaginei aqui uma atividade. E que atividade seria essa? Eu vou aqui compartilhar com vocês essa atividade, e nada mais é do que um quadro comparativo aqui. Eu coloquei um quadro comparativo. Perceba, a lição, o título dela, como a gente já tem falado aqui, é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nesse quadro aqui, eu coloquei na coluna um personagens. Aí na coluna 2 eu coloquei ações que demonstrou amor a Deus. E na coluna número 3 eu coloquei a referência bíblica. Então, lá na sua aula, você pode montar esse quadro. Aqui é só o exemplo. Mas você pode montar o quadro e deixar a coluna número um personagens, ação que demonstrou amor a Deus, a ação que ele demonstrou amor a Deus e a referência bíblica. E você pede a participação dos seus alunos. Então, você vai pedir, vai chegar algum dos seus alunos e dizer: Você lembra de algum personagem bíblico que demonstrou amor a Deus? Aí o aluno: eu lembro, sim, eu lembro de Ruth. Aí o que foi que ela fez? Aí tem aqui eu coloquei como exemplo: deixou a sua terra, povo e deuses para seguir ao Deus de Israel. Então, essa foi a ação que ela demonstrou. E está descrito lá em Ruth, capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Temos outros exemplos aqui. Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões a negar sua devoção em oração a Deus. Temos os três jovens também. Aqui está Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é Ananias, Misael e Azarias, que recusaram adorar a estátua do rei, ainda que fossem lançados na fornalha. Então, aqui são exemplos de personagens bíblicos que demonstraram amor a Deus acima de todas as coisas. Então, você interage com a sua turma e vocês vão montando esse quadro. Então, seria interessante você dar um espaço para cada aluno colocar e exemplificar algum personagem que ele lembra que demonstrou esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu achei bem interessante porque as duas dicas podem ser usadas na aula se você tiver o espaço. Na minha mente, quando eu escutei a de Lucas, eu fiquei bem entusiasmado porque poderia ser usado a dica que eu dei, porque vai no sentido bíblico, no sentido de outras pessoas, né? Eu estou referenciando outras pessoas, outros personagens, mas personagens bíblicos, e a de Lucas já foi uma aplicação pessoal, o que é que eu estou fazendo, né? E onde eu posso estar escalonando, né, as coisas de Deus na minha vida. Então, eu acredito que vai ser bem interessante se o professor puder e conseguir utilizar as duas dicas. Não é não, Lucas? Está com você. É verdade, viu, Paulo? Se o professor conseguir fazer uso das duas, eu acho que ele vai conseguir abordar de modo muito satisfatório os objetivos que a lição propõe, né? Inclusive, para finalizar aqui a minha participação, eu recomendo aos professores, se puderem, antes de ministrar essa aula,
lerem um livro. Eu não tenho ele aqui, mas é um livro excelente chamado Ego Transformado. É um livreto bem pequenininho do autor Timothy Keller. Por que eu digo isso? Porque acho que nos últimos tópicos vai ter uma partezinha na lição falando só sobre idolatria. Idolatrar os bens, idolatrar a si mesmo, né? Idolatrar as pessoas. E esse livro do Timothy Keller, que é o título é Ego Transformado, ele lida justamente teologicamente nessa questão, tratando também do amor a Deus. Então, se o professor puder, se ele tiver condições, leia este livrinho. Eu acredito que vai enriquecer bastante a sua aula de EBD. Amém. Agradecemos a sua presença conosco. Se você ainda não curtiu, curte, compartilhe, comenta aqui, que será de grande valia. Estaremos juntos aqui na próxima aula. Deus abençoe, boa semana, boa aula para vocês. A parte do Senhor e até mais.